Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje vamos falar um pouquinho sobre artigo de opinião. Vamos ao nosso slide, depois vamos ao livro didático, ler um texto e depois fazer uma interpretação de texto relacionada a ele, ok? Me acompanhem, por favor, galerinha. Pronto. E o que é artigo de opinião, professora? Artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome, né, gente? Seu ponto de vista, sua opinião sobre aquele assunto, né? A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Persuadir, quando ele diz persuadir, ele está dizendo tentar convencer, né, o leitor sobre aquele assunto. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados no meio de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas e abordam temas da atualidade. As características do artigo de opinião, né? Textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso da argumentação e persuasão, geralmente são assinados pelo autor, né, o articulista. Produções veiculadas nos meios de comunicação, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos e contêm verbos no presente e no imperativo, né, gente? Presente, porque está ocorrendo o imperativo, né? Pedido, ordem e assim vai, né? Vamos lá. Quando os textos estão escritos em primeira pessoa, né? Ele está o quê? Ele está dando a opinião dele, né? O próprio articulista. Quando ele está sendo escrito em terceira pessoa, então o que é que ele está fazendo? Ele está pegando a opinião de outras pessoas, podendo ou não dar a opinião dele também, certo? Vamos lá. Estrutura do artigo de opinião. Bom, gente, o artigo de opinião ele tem uma estrutura como os textos dissertativos argumentativos. Então, qual é a estrutura dos textos dissertativos argumentativos? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, ele expõe o problema, né? Ele apresenta o problema que será discorrido durante o artigo. No desenvolvimento, ele interpreta, né, o problema. Então, no momento em que a opinião e a argumentação são principais recursos utilizados. Então, chegou a hora, o quê? Da argumentação, da persuasão, né? De tentar convencer as pessoas de que ele está correto, né? Sobre aquele assunto. E a conclusão, né? A opinião, é a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solução, né? Do tema proposto. Então, na conclusão, ele vai solucionar aquele problema que foi destacado ali naquele artigo de opinião, ok? Agora vamos ao livro didático, páginas 125 e 126, fazer leitura, depois vamos para 126, 127 e 128, fazer a interpretação de texto por dentro do texto, certo? Vamos lá, galerinha. Prática de leitura, texto 1, artigo de opinião. Há muitos textos nos quais o autor não chega a emitir sua opinião explicitamente. Não é o caso dos artigos de opinião, nos quais o autor, além de apresentar fatos, defende um ponto de vista. Com base no tema do capítulo, quais informações você imagina que serão apresentadas no texto e por quê, né? 2. Que opiniões o autor deve apresentar num texto cujo título é Paz Social? Leia o artigo de opinião a seguir e analise a tese e os argumentos do jornalista Gilberto Dimenstein, posicionando-se a favor ou contra as ideias que ele apresenta. Paz Social. Está provado que a violência só gera mais violência. A rua serve para a criança como uma escola preparatória. Do menino marginal, esculpe-se adulto marginal, talhado diariamente por uma sociedade violenta que lhe nega condições básicas de vida. Por trás de um garoto abandonado, existe um adulto abandonado. E o garoto abandonado de hoje é o adulto abandonado de amanhã. É um círculo vicioso em que todos são, um menor ou em maior escala, vítimas. São vítimas de uma sociedade que não consegue garantir o mínimo de paz social. Paz social significa poder
andar na rua sem ser incomodado por pivetes. Isso porque no país civilizado não existe pivete. Existem crianças desenvolvendo suas potencialidades. Pais é não ter medo de sequestradores. É nunca desejar comprar uma arma para defender ou querer refugiar-se em Miami. É não considerar normal a ideia de que o extermínio de crianças ou adultos garanta a segurança. Entender a infância imaginal significa entender por que o menino vai para a rua e não à escola. Essa é, em essência, a diferença entre o garoto que está dentro do carro de vidros fechados e aquele que se aproxima do carro para vender chiclete ou pedir esmola. E é essa diferença entre um país desenvolvido e um país de terceiro mundo. É também entender a história do Brasil, marcada por um descaso das elites em relação aos menos privilegiados. Esse descaso é simbolizado por uma frase que fez muito sucesso na política brasileira: caso social é caso de polícia. A frase surgiu como uma justificativa para o tratamento dado ao trabalhador no começo do século. Em outras palavras, é a mesma postura que as pessoas assumem hoje em relação à infância carente e aos meninos de rua. Agora vamos ao nosso por dentro do texto, né? Depois da leitura dessa atividade. Por dentro do texto. 1. Leia o quadro, conhecendo o autor e responda. Letra A. Você conhecia Gilberto Dimenstein, o autor, o articulista, né, gente, que está nesse quadrinho rosa? B. Já havia lido outros textos escritos por ele? Em caso afirmativo, cite quais. C. Qual é a relação entre o artigo escrito em 1993 e os trabalhos realizados até hoje pelo autor? Né, de acordo com essa parte rosinha aqui, conhecendo o autor, você vai responder essas outras questões aqui da primeira, ou melhor, essas questões da primeira questão, certo? Esses itens, né? Vamos falar direito. Esses itens da primeira questão. 2. Qual é o problema enfocado no artigo lido? Em que parágrafo o texto pode identificá-lo? Aí vocês vão dizer qual é o problema e qual é o parágrafo que ele está localizado. 3. Esse texto foi publicado em um livro chamado Cidadão de Papel, pouco tempo depois da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Responda. Letra A. Em quais veículos de comunicação esse texto poderia ser publicado? Em onde é que se publica um artigo de opinião, gente? Letra A. A que público o texto se dirige? Explique. Com base no contexto em que foi publicado e por se tratar de um tema das crianças desassistidas, por que será que Dimenstein atribuiu esse título ao livro? Que efeito de sentido esse título produziu em você? E aí, gente, qual foi? 4. Releia o primeiro parágrafo do artigo de opinião e responda as questões a seguir. Está provado que a violência só gera mais violência. A rua serve para a criança como uma escola preparatória. Do menino marginal, esculpe-se adulto marginal, talhado diariamente por uma sociedade violenta que lhe nega condições básicas de vida. Letra A. Os artigos de opinião apresentam uma questão controversa a ser discutida que trata um ponto de divergência social. Que questão controversa dá origem ao artigo de opinião que você acabou de ler? Porque esse é um ponto de divergência em nossa sociedade. Por quê, gente? As pessoas discordam sobre esse assunto. Quando a gente diz ponto de divergência, é um ponto que as pessoas discordam sobre o assunto, certo? B. A tese é o posicionamento assumido pelo autor como resposta à questão controversa. Qual é a tese apresentada por Gilberto Dimenstein, gente? Qual é a posição defendida por Gilberto Dimenstein? C. Você concorda com essa tese ou discorda dela? Explique. Aí é onde você vai entrar, né? Você vai dizer se concorda ou discorda da tese defendida pelo autor. 5. Observe o uso da palavra pivete no texto. Letra A. Procure no dicionário o significado da palavra pivete e transcreva aquele que se relacione com o contexto. Lembrando que essa palavra, como tantas outras, existe mais de um significado, e aí vocês vão pegar somente aquele que tem a ver com o contexto do artigo de opinião. D. Em sua opinião, por que o autor usou a palavra para designar essas crianças? 6. Agora releia o trecho do artigo de opinião Pai Social e responda às questões. Por trás de um garoto abandonado existe um adulto abandonado. E o garoto abandonado de hoje é o garoto abandonado de hoje é o adulto abandonado de amanhã. É um círculo vicioso em que todos estão, em menor ou maior escala, vítimas. São vítimas de uma sociedade que não consegue garantir um mínimo de paz social. Letra A. Quem seria o adulto abandonado citado por Dimenstein?
B. Descreva esse círculo vicioso de criança e adulto abandonado. C. Crie um esquema gráfico para explicar o círculo vicioso do abandono. Né? Veja aí onde é que começa e onde termina o abandono através de um desenhozinho, ok? D. Por que tanto os adultos quanto crianças e adolescentes abandonados são vítimas da sociedade? Você concorda com o argumento do autor? Justifique. Totalmente pessoal, né? Vocês vão dizer aqui, né? Vão ver e vão dizer se concordam ou não com a atitude do autor e vão justificar tudo com suas palavras, certo? 7. Segundo o articulista, o que significa paz social? De que forma ela pode ser atingida? Explique com suas próprias palavras. 8ª questão. A expressão país de terceiro mundo, utilizada por Dimenstein na época em que escreveu o texto, é pouco usual ultimamente. O conceito mais amplo e corrente é país em desenvolvimento. Entender a infância marginal significa entender que porque um menino vai para a rua e não à escola. Essa é, em essência, a diferença entre o garotinho que está dentro do carro de vidros fechados e aquele que se aproxima do carro para vender chiclete ou pedir esmolas. E essa é a diferença entre um país desenvolvido e um país de terceiro mundo. Vamos lá, né? Letra A. Segundo o texto, o Brasil se insere nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, ou em desenvolvimento. E aí, gente, o Brasil está entre os desenvolvidos, né? Ou entre os em desenvolvimento. Por quê? Justifique sua resposta, com certeza, né? Sempre tem que justificar a resposta. E vocês, nono ano, então... B. Relacione a infância marginal a países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Diga aí, gente. Faça essa relação, né? E escreva sobre ela, né, gente? 9ª questão. Retorne à leitura do artigo, anote as principais ideias e resuma cada uma delas em uma frase. Reproduza o quadro a seguir e preencha-o com os resumos. Parágrafos, resumo dos parágrafos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto parágrafo. E aí vocês vão fazer resumo dos parágrafos, né? Quais são as ideias centrais de cada parágrafo desse? 10. Releia o texto a seguir e responda. É também entender a história do Brasil marcada por um descaso das elites em relação aos menos privilegiados. Esse descaso é simbolizado por uma frase que fez muito sucesso na política brasileira. Caso social é caso de polícia. Letra A. Explica a ideia de que caso social é caso de polícia. Você concorda com isso ou discorda? B. Essa frase pode ser considerada um contra-argumento do autor. Por quê? Né, gente? O contra-argumento. Você acha que essa frase é um contra-argumento? E aí vocês vão explicar por quê. B. Que palavras ou expressão marca a refutação do autor à ideia apresentada? Explique. D. Que proposta você tem ouvido por diferentes setores para resolver o problema do envolvimento de crianças e adolescentes com o crime? Essas propostas são iguais ou diferentes das do autor? Qual é a sua opinião entre elas? Gente, para você responder isso aqui, de certa forma, você tem que fazer uma pesquisazinha, ver se as respostas que as pessoas têm para esse problema são as mesmas do autor ou não, né? Se a sua questão também é a mesma do autor ou não. Aí você vai pegar e vai dizer qual é a sua opinião sobre isso, certo? Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui. Mas eu preciso que vocês curtam o canal da Educação de Itabaianinha, curtam esse vídeo e digam se vocês estão ou não gostando das videoaulas ainda, certo? Outra coisa é, continuem usando o álcool 70, gel ou líquido, não tem problema, para fazer a limpeza das mãos, certo? Andem com ele na bolsa. E também, né, usem máscara, né? Não esqueçam, usem máscara, certo? Agora vamos para a nossa despedida virtual, né, galerinha? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima. Com fé em Deus.